Boa tarde, Miguel. Obrigado por teres aceito o convite para esta conversa. Vamos primeiramente dar-te a conhecer às pessoas que não te conhecem. Queres apresentar-te? Então, em primeiro lugar, quero agradecer o convite aqui do blog Vozes de Futsal de Porto Alegre. É sempre bom ter algum reconhecimento do trabalho que desenvolvi até agora, mas sobretudo ver que a malta que está dentro do futsal quer fazer mais e quer mostrar que trabalha para o desenvolvimento da modalidade no distrito e também um pouco lá fora. Então, o meu nome é Miguel Simões Duarte, sou o diretor-geral do Clube de Futebol dos Avizenses, tenho 24 anos e estou a acabar a licenciatura em Jornalismo e Comunicação e pronto. Nada mais completo, Miguel. Começamos desde já por aí e, como se costuma dizer, vamos começar pelo início do teu trajeto. Como começou esta caminhada pela equipa da Viz? Então, esta caminhada e ligação ao clube começou alguns em 2016, quando o Carlos Sabino convidou a ir visitar a sede, a nossa antiga sede, com o bar, bebemos um café, trocámos umas ideias e depois comecei a frequentar com mais assiduidade o sítio. Foi crescendo, começámos a fazer algumas atividades, ou melhor, comecei também a dinamizar algumas atividades em conjunto com o clube, alguns torneios recreativos, umas coisas de setas, e depois participámos nos Jogos do Norte Alentejano em 2017, ganhámos, ficámos em primeiro lugar. Mais tarde, também nesse ano, começámos com a equipa, com a secção de futsal, mesmo mais federada, ou seja, foi o regresso de uma modalidade federada ao Futebol dos Avizenses. Em 2018, depois ganhámos a taça da Associação de Futebol. Conseguimos também criar as camadas jovens, que era também um passo muito importante para o clube. E agora em 2019 já estamos a preparar a época vindoura. Fazendo coisas que não é o mais habitual ou que seja mais posto como jogar futebol, como é que te afirmas nesse campo? É uma boa questão. Eu acho que o sucesso de um diretor é tão grande quanto o sucesso do clube que representa, né? O diretor é uma peça fundamental para a dinâmica interna e externa do que são as atividades do clube. Neste caso, acho que há muito trabalho de casa e falo por mim e falo também pelas diferentes equipas, tanto da parte recreativa como da parte desportiva, feita pelos diretores do Avis. Da nossa parte, acho que é um trabalho, acho que, pronto, é trabalhoso, mas sobretudo tem muito mérito e porque estamos a contribuir para a vida e para o crescimento tanto do clube como dos sócios como dos atletas, e isso é a melhor coisa que podemos receber. E também é um trabalho extremamente divertido e enriquecedor, porque acabamos por criar imensas relações e termos imensos momentos e histórias para contar e que estão diretamente associados ao clube. A nível de encontrar pessoas para colaborar, ou seja, fazendo uma análise do que foi feito até agora, nós não somos muitos, ainda não, o núcleo duro são poucas pessoas, mas são pessoas que esse número tem vindo a aumentar e nós estamos focados muito em aumentar tanto a curto prazo como a médio prazo como a longo prazo o número de pessoas que colaboram. Muitas das vezes o que acontece é que nós temos de ir bater à porta das pessoas e não as pessoas vêm bater à nossa porta. Porquê? Porque às vezes temos de descobrir o que é que as pessoas são boas a fazer e no que é que elas podem ajudar o clube. O trabalho passa muito pelas secções e por cada das atividades que fazemos e com
dentro dessas atividades, cada postos que têm de ser desenvolvidos. Posso dizer que ontem tivemos o aniversário do clube, onde foi uma grande festa, foi uma grande vitória a nível interno, porque tivemos muita malta jovem a ajudar, e quando falo de malta jovem estamos a falar de miúdos entre os 10 e os 13 anos, muitos energéticos e a ajudarem. Pronto, e passa muito por aí de irmos bater à porta das pessoas, de podes vir dar-me ajuda, podes colaborar. Bem, existe a outra parte, que é a malta que vem ter connosco, ou seja, e quando digo de malta, estou-me também a referir a patrocinadores e apoios. O que nós fazemos muito no Clube Futebol Avicense é criar pontes e construir oportunidades para que as pessoas possam vir fazer parte da nossa família, sejam elas ajudando monetariamente, pronto, a fazerem-se sócios, seja a comprar rifas ou ajudarem o clube através do merchandising ou a consumir os nossos produtos nas diferentes atividades que vamos ter, ou então mesmo como patrocinadores, apoiando a nossa equipa das diferentes formas que é possível. A ideia de relatar os jogos surgiu porque, pronto, nós temos sempre uma forte presença digital, e quando começámos a fazer os diretos para o Facebook dos nossos jogos, começámos a receber algumas sugestões, e uma delas foi: epá, deviam ter alguém a relatar os jogos e a falar os comentários. Epá, e pronto, eu também, como gosto um bocado de, de, de futebol e de futsal e tudo o que é desporto. Pronto, comecei a relatar os jogos, fui treinando e pronto, agora é uma das nossas principais atividades na parte de comunicação. Que projetos têm a nível de audiovisual para a próxima época? Hum, Em nível de audiovisual para a próxima época não devemos de investir muito e o mais que pode acontecer é uma continuidade do que já foi feito, ou seja, diretos para o Facebook dos jogos fora, muita comunicação dos eventos que vão acontecer e não está planeado assim nada de grande inovação. Na tua opinião, qual é a importância da divulgação de toda a matéria em termos de comunicação para uma equipa amadora? A comunicação para qualquer tipo de equipa, seja ela amadora, profissional, ou semi-profissional, é extremamente importante. Porquê? Porque é a forma de tu chegares às pessoas interessadas no teu produto, que sejam novos atletas, sejam sócios, adeptos ou apenas os habitantes da terra ou da vila onde a equipa pertence. Se tu queres crescer enquanto equipa e enquanto clube, óbvio, tens sempre de apostar forte na comunicação e na divulgação. Porquê? Porque é assim que tu podes chegar a novos públicos, a novos sócios, adeptos, e também informar aqueles que já estão. Ou seja, à medida que vais crescendo, aumenta também a responsabilidade da comunicação. Ou seja, se hoje investes uma hora a comunicar para atingir novos sócios, amanhã vais ter de gastar uma hora para os manter e depois mais outra hora para cativar novos sócios. Está sempre a crescer. Tendo em conta isso mesmo que disseste e tendo em conta também que está a tirar um curso superior nessa área, a realidade que temos no nosso distrital e abrangendo também as equipas semi-profissionais e neste caso o elétrico que já está numa liga profissional, achas que há um fraco investimento das equipas no que diz respeito à comunicação do clube? Por exemplo, achas que a maioria das equipas ou todas as equipas investem mais em outros aspectos menos importantes que aqueles que divulgam o trabalho
e todo o seu staff e todos os seus projetos, como é parte da comunicação, ao nível das redes sociais e etc. É uma boa questão. Acho que é fundamental haver sempre a parte da comunicação está sempre bem dinamizada, porque tu tens de passar a tua mensagem e tens de informar as pessoas à volta. Mas claro está, de- tudo depende do que os diretores do clube e a direção quiser para a realidade. O Distrito de Porto Alegre neste momento tem 96 mil pessoas acima dos 18 anos, ou seja, um distrito extremamente despovoado. Mas também tem algumas equipas a participar. Este ano acho que vão ser 10 no Campeonato Distrital de Futebol e 8 ou 9 no Campeonato Distrital de Futsal. Vamos ter uma equipa na primeira divisão, que é o Elétrico, e vamos ter uma equipa na segunda divisão, vai ser o Monfortense. Eu não sei como é que eles estão a fazer o investimento a nível de se há algum investimento ou alguma importância pela comunicação. Acho que ambos, tanto no panorama de Primeira Liga como no panorama de Segunda Liga, há muita coisa que pode ser feita. Há muita divulgação que pode ser feita, há muita coisa que pode ser explorada e estamos numa altura que os meios de comunicação e a comunicação dos clubes está a ser fortemente apoiada pela Federação Portuguesa de Futebol. E depois, a nível de cultura institucional, falando traduzindo isto para uma gíria mais popular, a nível de amor pelo clube, no distrito temos clubes que têm uma grande ligação, ou melhor, os sócios têm uma grande ligação aos clubes. Isso é sempre algo que pode sempre ser alimentado e pode ser sempre criado. E acho que também projetos como o teu, do Vozes de Futsal de Porto Alegre, são fundamentais para criar valor às marcas e aos clubes. Porquê? Porque isto é estar a dar importância, estar a dar relevo às pessoas que trabalham e dinamizam o futsal. Logo aqui, trazendo pessoas aqui ao projeto para dar, para serem, para, pronto, para mostrar o seu ponto de vista, partilhando também as notícias sobre os clubes, só vai alimentar ainda mais o interesse de todas as pessoas no distrito pela modalidade e também pelos próprios clubes. Falando um pouco do que fizemos até agora no Avis, nós temos uma grande presença nas redes sociais e é muito provém das ideias dos sócios e também da direção, e acaba por alimentar aqui muito o que é a máquina. Porquê? Porque há muita malta que está fora, malta que está imigrada ou malta que migrou, que acaba por se sentir, ao ver uma publicação nossa, acaba por sentir que está na nossa casa, acaba por sentir que está em casa dele, em Viz, e isso sempre é mais um mérito. Falando um pouco do que fizemos até agora no Avis, nós temos uma grande presença nas redes sociais e é provém das ideias dos sócios e também da direção, e acaba por alimentar aqui muito o que é a máquina. Porquê? Porque há muita malta que está fora, malta que está imigrada ou malta que migrou, que acaba por se sentir, ao ver uma publicação nossa, acaba por sentir que está na nossa casa, acaba por sentir que está em casa dele, em Viz, e isso sempre é mais um mérito. E depois, a nível de público interno, de malta do Conselho, acaba por as pessoas sentirem que têm algo onde pertencem, né? E tivemos há dias
o aniversário do clube, que é um dos nossos principais eventos, onde fazemos sempre um organista, sempre a tocar um baile. E este ano tivemos muito mais pessoas do que o ano passado e, sobretudo, tivemos mais pessoas a trabalhar. Cada vez que há um evento do clube, um nosso público interno, chamamos assim, o público concelhio, é bombardeado tanto com Facebook e Instagram, como também todos os cafés da vila têm um cartaz onde podem ver o que é que vai acontecer nesse fim de semana ou o que é que vai acontecer nesse evento. O nosso objetivo com a nossa comunicação, basicamente, é que qualquer pessoa que entre, esteja ou esteja a pensar vir à Avis, seja bombardeada com o conteúdo dos avisenses e que saiba que aqui no Conselho de Avis há um clube que tem 100 e tal atletas, tem outros 200 e tal sócios e que em Avis se há desporto e há um sítio para toda a gente onde possa praticar desporto. Estás a estudar nesse ramo, ah, achas que estás a investir nisso para ser a tua profissão? Achas que trabalhar neste ramo por amor à camisola basta? Sim, o apoio financeiro por parte dos clubes ou por parte de quem organiza as provas para a divulgação das mesmas temos também tem de ser apoiado, né? Ou seja, se o clube e se a organização da prova quiser evoluir e quiser investir no reconhecimento da sua prova barra atividade, óbvio, óbvio que também de pagar certos e determinados custos. Porque o trabalho que fazemos acaba por ser uma valorização tanto da marca da prova como da marca da equipa. É um investimento. Isto que os clubes têm de olhar para a comunicação, os clubes e a própria organização da prova têm de olhar para a comunicação das mesmas como um investimento. E esse investimento pode ser em horas de, de trabalho, né? Ou então em pagar alguém para fazer esse mesmo trabalho. E não nos podemos esquecer que nós estamos a passar uma fase em que a própria Federação Portuguesa de Futebol está a investir muito forte, mas mesmo muito, na produção e divulgação de conteúdos para as redes sociais e também para o próprio canal, né? E é interessante porque também em Porto Alegre acho que há um bom caminho que se pode percorrer. Porquê? Porque em nível de desenvolvimento social, o desporto é fundamental. Atenção que eu estou a pegar um bocado e estou a falar só da parte de futsal, porque o blog é virado para aí, e também esta entrevista e tenho mais experiência na área do futsal. E também porque acredito que o futuro do distrito, a nível de desportos coletivos federados, é o futsal. E há bons pontos onde se pode agarrar. Por exemplo, Porto Alegre só tem 96 mil habitantes, mas tem uma equipa na primeira divisão de futsal e outra equipa também na segunda divisão, fora aí as equipas também tem na distrital. Atenção que eu estou a pegar um bocado e estou a falar só da parte de futsal, porque o blog é virado para aí, e também esta entrevista e tenho mais experiência na área do futsal. E também porque acredito que o futuro do distrito, a nível de desportos coletivos federados, é o futsal. E acho que os clubes também já estão a perceber isso. Porque, vamos ser sinceros, Porto Alegre não tem assim muitos recursos financeiros para poder criar equipas de futebol de 11 de topo, né? Então as pessoas preferem, os clubes neste momento estão a inverter um bocado a lógica, que é
vêm para o futsal com orçamentos de futebol e conseguem fazer equipas competitivas e ganhar os troféus de forma mais fácil. Ou seja, a tendência está a ser que o futsal cresça. Eu não tenho números certos do número de atletas de cada modalidade, ou seja, de futebol e futsal, mas eu acho, e atenção que isto é a minha opinião pessoal enquanto Miguel, que o futuro do distrito vai ser certamente o futsal. Mas achas que este crescimento deriva pela falta de apoios financeiros que há aos clubes, por exemplo, ou seja, é muito mais dispendioso investir numa equipa de futebol 11 que numa equipa de futsal, não só pelo preço das inscrições, mas sim pelo número de atletas que são necessários para a prática de ambas as modalidades? Ou achas que o futsal vai ser um investimento do nosso distrito nos próximos tempos? Analisando aí a primeira questão, se, se nós formos ver o mapa e como estão dispostas as equipas em Portugal, de futebol de 11 e também de futsal, vemos que em futebol de 11, na primeira divisão, há duas, três equipas, quatro equipas abaixo da linha do Tejo. Mas depois temos as outras equipas todas no norte. Porquê? Porque no norte é que está o dinheiro, ou seja, no norte é que está o grande pulmão financeiro de Portugal. E uma equipa em um clube pode receber apoios financeiros de três fontes. Primeira, dos sócios e adeptos. Segunda, de apoios estatais, né? Ou seja, de câmaras municipais e governos autónomos, que é o caso da Madeira e dos Açores. E depois pelos grandes patrocinadores que têm grandes empresas que têm benefícios fiscais para financiar e apoiar essas equipas. Se no Distrito de Porto Alegre não existe essas grandes empresas, não, ou melhor, existem, mas em menor número do que nos outros distritos, e também se existe menos pessoas, ou seja, somos o distrito que tem apenas 96 mil 96 mil pessoas, enquanto que Bragança tem 141 mil e Castelo Branco 170. Né? Acho que logo vamos ter menos fonte de rendimento. Ou seja, uma destas três portas recebe menos do que os restantes. Traduzindo isto, sabemos que os clubes partem em desvantagem, os clubes do Distrito de Porto Alegre partem em desvantagem em relação ao resto do distrito. Do distrito não, de Portugal. Ok, então temos a parte financeira, que já sabemos que é fraca, e depois temos a componente humana, que também é fraca porque só temos os tais 96 mil habitantes. Analisando aí a primeira questão, se, se nós formos ver o mapa e como estão dispostas as equipas em Portugal, de futebol de 11 e também de futsal, vemos que em futebol de 11, na primeira divisão, há duas, três equipas, quatro equipas abaixo da linha do Tejo. Mas depois temos as outras equipas todas no norte. Porquê? Porque no norte é que está o dinheiro, ou seja, no norte é que está o grande pulmão financeiro de Portugal. E uma equipa em um clube pode receber apoios financeiros de três fontes. Primeira, dos sócios e adeptos. Segunda, de apoios estatais, né? Ou seja, de câmaras municipais e governos autónomos, que é o caso da Madeira e dos Açores. E depois pelos grandes patrocinadores que têm grandes empresas que têm benefícios fiscais para financiar e apoiar essas equipas. Se no Distrito de Porto Alegre não existe essas grandes empresas, não, ou melhor, existem, mas em menor número do que nos outros distritos,
e também se existe menos pessoas, ou seja, somos o distrito que tem apenas 96 mil, 96 mil pessoas, enquanto que Bragança tem 141 mil e Castelo Branco 170, né? Acho que logo vamos ter menos fonte de rendimento. Ou seja, uma destas três portas recebe menos do que os restantes. Traduzindo isto, sabemos que os clubes partem em desvantagem, os clubes do Distrito de Porto Alegre partem em desvantagem em relação ao resto do distrito. Do distrito não, de Portugal. Ok, então temos a parte financeira, que já sabemos que é fraca, e depois temos a componente humana, que também é fraca, porque só temos tais 96 mil habitantes. Posto isto, qual é o principal desporto em Portugal? É o futebol. Ou seja, a principal fonte de entretenimento das pessoas passa muito por ver desportos ligados ao futebol. Em Porto Alegre conseguimos ter equipas de futebol de 11 para poderem competir na primeira divisão ou na segunda divisão. Posto estes fatores todos que já disse atrás, não. Então, qual é o desporto mais parecido com o futebol que temos? É o futsal. Que, só para termos noção, representa, os jogadores são precisos 15 jogadores para fazer um plantel para ir a jogo, ou seja, para ter um plantel de futebol de 11, em números muito por baixo. Mas para fazer um plantel de futsal apenas precisamos de 14 elementos. Ou seja, já estamos a falar de um plantel competitivo, já dá para fazer mais ou menos duas equipas completas de jogadores diferentes. Olhando para as infraestruturas que cada concelho tem, a maior parte dos concelhos tem, a maior parte não, todos os concelhos têm escolas básicas, que são escolas básicas que têm pavilhões, ou então que têm pavilhões já utilizados por essa escola. Portanto, é só juntar aqui um bocado da realidade e ver que é mais fácil e mais prático ter equipas de futsal do que ter equipas de futebol. Isto não invalida que o futebol não seja também apoiado, porque se uma equipa tiver, ou se um clube tiver disposição para criar essas condições, sim, então acho que devo de ir para o futebol de 11. Se não, acho que também o futsal também é uma excelente alternativa. Olhando para o panorama, ok, temos uma equipa na primeira divisão que tem um projeto a longo prazo, tem exigências de primeira divisão, e depois temos uma equipa também na segunda. Nesta época, só para não falar que temos também uma equipa, um clube com forte ligação ao futsal, que é o Sousel. Ou seja, num distrito de 96 mil pessoas, nós conseguimos ter primeira divisão, segunda divisão e divisões distritais. Na modalidade de futsal. O que é que, o que é que isso pode se traduzir? Que um atleta que hoje tenha 10 anos, daqui a 10, por exemplo, um atleta que tenha 10 anos hoje, daqui a 10 épocas, tem a oportunidade tem a oportunidade de trabalhar com diferentes panoramas. Ou seja, com clubes de exigências de distrital, de segunda divisão e de primeira divisão. Esse mesmo atleta de 10 anos pode, no espaço de 10 anos, representar a Associação de Futebol nas diferentes competições, interassociações criadas pela Federação Portuguesa de Futebol. Tem a oportunidade também, se trabalhar para isso, de treinar com os dois treinadores das seleções distritais de futsal, mais o selecionador distrital. O que isto vai fazer? Vai fazer com que um jogador de futsal que hoje tenha 10 anos, daqui a outros 10 anos, está muito mais preparado para competir numa primeira divisão
do que um jogador que ingresse no futebol de 11. Ou seja, daqui a 10 anos o futsal distrital vai ter melhores jogadores de futsal, melhores treinadores, porque vão ser obrigados, se quiserem evoluir, a formarem-se e a ganhar outro tipo de experiência, e vai fazer com que o futsal distrital consiga superar até o futebol de 11. A nível de qualidade e de competência. Falando nesse mesmo motivo, para passarmos já a um novo assunto e para te enquadrares, vamos falar do campeonato sénior. Achas que, em termos de financiamento, as equipas têm poucos apoios ou utilizam-nos para a compra de jogadores para que seja uma equipa mais competitiva? E tendo em conta que estamos a falar em competições amadoras, achas que o que se pratica há de há uns anos para cá, vou dizer entre aspas, obviamente, esta falta de ética que faz com que não se lute igualmente pelos objetivos de um campeonato, porque se tivermos uma balança, a equipa que recebe maiores apoios ou tiver um maior número de patrocinadores, ao investir em jogadores de qualidade, ou seja, pagarem esse mesmo jogador para estar na equipa, vão ter uma equipa mais competitiva do que aqueles que não recebem assim tantos apoios ou não o conseguem, neste caso. Achas que esse forte investimento em jogadores e por vezes ter de abdicar de, de condições no clube, valor que investem nesse lado, que não deixa de ser importante para uma equipa, faz com que, por exemplo, a parte da comunicação seja esquecida ou passe para segundo, terceiro, quarto, quinto plano, e que esses preços exorbitantes que pagam e que há uns anos para cá têm vindo a pagar seja demasiado exorbitante para o campeonato que estamos a falar? Estar a investir no futsal é estar a investir no desporto. E quando se investe no desporto, investe-se também na competição e nas pessoas. E se as pessoas e se os miúdos estiverem preparados para se competirem muito, ou seja, se praticarem muito desporto, vão estar melhor preparados para que realmente é a vida e tudo o que envolve o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho é muita competição, percebe? Isso é uma boa questão. É assim, estar a investir em atletas e estar a inflacionar o valor e o preço que se paga pela prestação de cada atleta nos séniores, epá, isto é um investimento a curto prazo, porque hoje é muito fixe termos uma equipa que pode competir e ter um grande nível de competição em séniores, mas nada vai servir daqui a 10 anos quando não houver atletas para, para serem comprados e para serem pronto, financiados. A meu ver, isso é a mesma coisa que ir ao ginásio e treinar só braços e peito e não treinar pernas. Isso é muito fixe e tal. Yeah, olhem para mim, tenho um grande bíceps e tenho um grande peitoral. Mas depois as pernas são umas canetas, a andar não vou ter dificuldades. Isto tudo para dizer o quê? Se nós queremos um projeto a longo prazo, epá, esqueçam investir, não vale a pena estar a investir num grande plantel a nível sénior, porque depois o tempo vai passando, os jogadores vão ficando cada vez mais velhos e depois não há mercado para alimentar, não há formas, não há meios humanos para alimentar esse próprio mercado. E a visão que os clubes devem ter, e alguns desses clubes têm, nomeadamente o Souzelo e. Epá, já estou aqui a falar de nomes e não devia falar de nomes. Pronto, não metas esta parte dos clubes. Os clubes têm, e. Não, epá, posso dizer, Feliz.
Por exemplo, o Sozel será, num espaço de 10 anos, será sempre um candidato ao título, porque está sempre a formar jovens com qualidade. O Sozel tem o Miguel Pegas, que esteve na Brunhosa, representou 36% dos golos do Brunhosa num campeonato nacional de júniores. Está sempre a formar grandes atletas. Temos o caso do Elétrico, também tem uma forte presença nas camadas jovens, com equipas sempre muito competitivas. E pronto, agora também falando um bocado do nosso peixe, também temos o caso do Avis, que forma os jogadores e que tem crescido. Foi o primeiro ano que fizemos camadas jovens, mas também é um projeto para andar. É assim, a meu ver, podem inflacionar, podem pagar o que quiserem aos jogadores, mas se não tiverem, daqui a um tempo, quando se fechar a torneira, no sentido da torneira, que não há jogadores a serem formados com, pronto, para alimentar esse mercado, ou seja, o mercado de jogadores e o mercado de transferências. Ou seja, vão estar a investirem muito nos séniores, depois faz com que seja tão inflacionado que um dia rebente. Pronto. E um dia, quando rebentar essa bolha, no sentido que os clubes que pagam muitos jogadores, depois podem por N questões, podem deixar de ter dinheiro para financiar, e depois esses mesmos jogadores têm duas hipóteses: ou vão por outros campeonatos, ou então jogam na Distrital por um valor mais baixo. O que é que vai acontecer quando essa bolha rebentar? Os clubes que têm maior formação conseguem depois estarem mais aptos a terem equipas mais competitivas nos séniores. Eu bocado estive a falar das camadas jovens e esqueci-me de referenciar também o projeto do Montar Gilense, que meteu dois jogadores na seleção sub-15 e tem uma grande componente social. E entrando mesmo por esta resposta que deste anteriormente, achas mesmo que as equipas, tirando aquelas que têm formação, se importam com o futuro ou importam-se mais em ganhar e depois o futuro logo se vê? Epá, eu não posso dizer o que é que vai na cabeça de cada dirigente. Posso dizer o que é que passa cá para fora. Ou seja, o que é que eu vejo não estando lá dentro, não percebendo e não falando com quem manda, né, com quem dirige. A ideia que passa é que, por exemplo, o Sozel tem um projeto de nome e de renome tanto a nível distrital como a nível nacional. Não nos podemos esquecer que há cerca de 4 anos participaram na fase final do Campeonato Nacional de Juvenis. Muitos desses atletas agora estavam numa das principais equipas do Campeonato Distrital. O Elétrico também pensa a longo prazo. Uma equipa que está na primeira divisão e que apresenta um nível de qualidade tanto na equipa A como na equipa B e de estilo de jogo. Sim, também uma forte presença e uma forte aposta na formação. Logo, também é um projeto a longo prazo. Olhando para a parte do Monfortense, é a segunda vez que estão a participar no campeonato na modalidade de futsal. Vão já para uma realidade competitiva muito grande. Eu não conheço ninguém dentro da estrutura do Monfortense. Não sei quais são as ideias, não falei. A ideia que passa para mim é que também tem intenções de fazer uma coisa a longo prazo, sobretudo nos séniores, e dando-lhe importância. Eu agora olhando para os outros clubes, depois também temos de olhar o que é a realidade de cada concelho. Não é?
porque tudo depende se o conceito tem escola básica, se não tem escola, se tem escola secundária, se não tem escola secundária, se também tem acesso a universidades ou não, próximo, porque depois é assim, quer queiramos, quer não, a vida de um atleta a competir nos distritais é que chega ali ao secundário, só escolas secundárias no distrito só há Campo Maior, Elvas, Porto Alegre, Alter acho que também tem, e Ponte Sur, né? Ou seja, tem-se de deslocar. Logo, é mais tempo que está a perder, para não me está a utilizar para se estar a treinar e para poder estar a disputar um campeonato. Ou seja, só estas localidades que referi há pouco é que têm a capacidade. Ah, e Sozel também tem ensino secundário, profissional. Ahm, Só tem a capacidade de ter atletas lá ao pé, ahm, para os anos todos. Ou seja, um atleta que chega aos iniciados, está estudando no nono ano, nos juvenis já tem de se deslocar, a escola já não é na sua localidade, no seu concelho. Tem de ser num destes seis concelhos. Logo ali já vai encurtar a capacidade dos clubes têm de dar resposta a esses planteios, ou seja, de juvenis e júniores já vão ter outros custos maiores. E depois é ver também que quantos desses conceitos estão no futebol 11. Agora passando para o assunto que me levou, ou seja, a vertente que me levou a convidar-te para vires conversar comigo. Ah, o que é que achas, na tua opinião, que uma equipa precisa? Estamos obviamente a falar do básico, mesmo para começar, para que comece a investir na comunicação do seu clube. Ok. Primeiro, o clube tem de perceber se tem alguém dentro dos quadros que possa fazer esse trabalho. Se não tiver, tem de ir buscar alguém. E qual é o custo que esse alguém terá, né? Também qual é o orçamento. E depois é essa pessoa ter a responsabilidade de desenvolver o projeto. Porque tudo depende muito do que o clube queira fazer, a curto, médio e longo prazo. E também da realidade. Por exemplo, um clube que queira estar que esteja na primeira divisão, vai investir mais na comunicação vai ou deve investir mais na comunicação do que um clube da segunda divisão. E um da segunda divisão também tem de ter, também devia investir mais ou investe mais do que um clube da Distrital. Em relação a vozes, o que é que achas que devemos melhorar? Em relação ao Vozes, acho que é um projeto brutal, porque é pioneiro e, como tal, é um projeto ousado, porque hum, é, é- nunca ninguém ainda fez nada do género. Acho que tem uma boa coordenadora e é um projeto visionário e, sobretudo, acho que tem muito margem para crescer. E também é um projeto que vai acabar por ajudar a crescer tanto a nível pessoal como profissional. E acho que está no meu caminho. Acho que não há assim nada que eu veja que seja hum, que possa melhorar, porque para já é consistente. Uh, Estás sempre a produzir conteúdo e envolver as pessoas. Depois aborda uma matéria da qual tu percebes e estás dentro. Logo, acho que é uma coisa que vai crescer por si só e depois a única coisa que tens de fazer é neste registro hum, e continuar neste registro e melhorar. Acho que tu próprio, por ti próprio, vais saber o que é que tens a fazer no momento certo. A única coisa que acho que
tens a fazer é avaliar. Hum, Tu próprio tens de avaliar onde é que tens de melhorar e onde é que queres chegar. É definir objetivos, uh, lutar para atingi-los e depois, se atingires, avaliar se foi aquilo que queres, se correu bem, se não correu e, e se correr mal, avaliar onde é que estiveste mal. Portanto, é só isso. Mas dou-te os meus parabéns porque devia de haver mais, ou melhor, devia de haver mais pessoas com essa vontade e, e que não tenham medo de arriscar e fazer projetos para melhorar tanto a nível desportivo como também a nível comunicativo. E futuras parcerias entre vós e o Miguel? Os nossos seguidores, tal como pediram no torneio de Sozel, podem contar com isso? Estou aberto sempre a fazer parcerias, podemos falar sempre e trabalhar juntos e em conjunto, tanto com o Vozes como qualquer outro tipo de entidade a nível distrital, regional ou até mesmo nacional que esteja interessada, é só entrar em contacto comigo e logo se vê o que é que se consegue fazer. Da minha parte, só tenho a agradecer a tua disponibilidade para esta conversa. Os adeptos do futsal em geral e os nossos seguidores hoje tiveram outra percepção de como é visto e como é vivido o futsal. Sem dúvida que os avisenses têm uma sorte enorme em ter-te como colaboradora e espero que tenhas muita sorte e muito tempo para colaborar comigo, obviamente. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre bom poder partilhar algumas ideias e enriquecer ainda mais os adeptos da modalidade. E obrigado a ti, Andréia, pelo convite e que continues a desempenhar este grande papel e fundamental no desenvolvimento do futsal no nosso distrito. Beijinhos e vamos falando.